dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Se você tá chegando agora, se inscreva, deixe seu joinha e deixe seu comentário, que vocês sabem que é muito importante aqui pro canal. Bom, sem blá blá blá, vamos à nossa história de hoje, que ela é grande. Dani, me chamo Alice e adoro o seu canal. Te acompanho faz algum tempo. Sempre que possível estou assistindo aos vídeos. Acho muito legal como você se comunica com o seu público e sua dedicação de estar aqui todos os dias postando histórias novas. Adoro acompanhar as viagens e morro de vontade de viajar igual você. No dia que eu virar uma mulher bem rica e independente, eu também vou querer viajar igual você. Você é uma mulher de muita sorte por ter um marido que te leva para viajar por tantos lugares bonitos. A maioria das mulheres não tiveram a sorte que você teve. Eu mesma não tive essa sorte de casar com alguém igual você casou. Meu marido só quer saber de trabalhar e na maioria das vezes que ele viaja a trabalho e nem me leva com ele. Ah, amada, demorou também pra eu ter essa sorte, tá? Não foi da noite pro dia não, e vocês sabem disso, né? Mas realmente o Marcos é um homem que gosta de viajar e realmente conheci muitos lugares do mundo através dele, né? Porque ele sempre tá me levando aí com ele. Bom, mas vamos lá. Dani, eu vou falar um pouco de mim. Para começar, eu sou uma mulher bonita e muito atraente. Daquelas que onde passa, eu involuntariamente acabo chamando a atenção dos homens e até de mulheres. Além disso, sou uma pessoa muito simpática e extrovertida. Sou muito sincera, daquelas que falam o que vem na mente. Dani, eu nasci numa família de classe média. Meu pai sempre foi um homem trabalhador e sempre cuidou muito bem da família. Já minha mãe nunca trabalhou na vida. Ela sempre trabalhou como dona de casa. Ela cuidava de mim, da minha irmã e do meu irmão. Sempre fez o papel de uma mulher correta, porém ela sempre foi uma mulher muito acomodada. Até que meu pai descobriu que minha mãe estava tendo um caso com o nosso vizinho. Quando isso aconteceu, eu tinha 11 anos de idade. Meu pai nessa época chegou a se separar dela. Meu pai ficou muito indignado quando isso aconteceu. Esse vizinho vivia na nossa casa com a esposa dele e meu pai sempre ia na casa dele com a minha mãe. Eles tinham uma relação muito próxima. Eu tenho pra mim, Dani, que eles fizeram meio que troca de casais, pois quando meu pai descobriu que a minha mãe estava tendo um caso com o vizinho, eu ouvi minha mãe jogando na cara do meu pai que a traição tinha acontecido por culpa dele, pois foi meu pai que insistiu para eles ficarem juntos pela primeira vez. Quando eu ouvi isso, eu era muito nova. Eu não tinha malícia, mas essa frase que eu ouvi nunca saiu da minha cabeça. Eu, quando fui ficando mais velha, comecei a desconfiar que eles realmente tinham um caso entre eles. Até porque papai e mamãe muitas vezes dormiam na casa deles e só chegavam lá em casa de manhã cedo. Quando tinha 17 anos de idade, eu perguntei à minha mãe sobre aquilo que eu tinha ouvido e quis saber se realmente eles faziam troca de casais. Minha mãe ficou revoltada comigo e me deu um tapa na boca. Eu nunca mais tive coragem de perguntar nada relacionado a esse assunto a ela. Dani, quando meus pais se separaram, minha mãe ficou bem perdida. Ela começou a sair com muita frequência e muitas vezes ela passava a noite fora de casa. Ela começou a beber excessivamente. E todos os dias ela bebia conhaque, vodka, martini e outras bebidas destiladas. Começou a se envolver com os caras estranhos e de vez em quando ela saía para o bar e voltava com um desses estranhos para casa. Ela não tinha pudor nenhum, então acabou dando um péssimo exemplo pra gente. Nessa época meu pai se separou da minha mãe por conta de um chifre que ele tomou. Ele ficou muito, mas muito abatido. Meu pai sempre foi apaixonado pela minha mãe. E além de ter tomado esse chifre, a fofoca era de que ele era corno, se espalhou pelo bairro e todo mundo ficou sabendo. Meu pai sempre foi um cara muito conhecido, era síndico do condomínio, já chegou a se candidatar a líder comunitário e quando a notícia se espalhou, ele não aguentou a pressão e pediu transferência da agência bancária que ele trabalhava e foi morar um tempo no interior, na cidade do meu tio, que é irmão dele. Depois de um tempo que minha mãe estava separada e que não parava de aprontar,
Meu irmão mais velho pediu ao meu pai para ir morar com ele, pois ele já não aguentava mais ver minha mãe chegando em casa todos os dias embriagada. E ela sempre trazia um homem diferente. Isso quando ela não trazia 2 homens para casa. Dani, 3 anos depois que minha mãe e meu pai se separaram, minha mãe já estava com a vida dela desorganizada. Ela estava afundada no alcoolismo e ela, que tinha sido uma mulher muito bonita, estava horrorosa. Engordou bastante, entrou em depressão. Eu não sei se o motivo da depressão dela foi porque ela tinha engordado demais ou ela já não conseguia mais arrumar tantos homens igual ela arrumava antes. Ou talvez porque meu pai começou a racionar o dinheiro e ela começou a se endividar. Ela já não tinha mais nada organizado com dinheiro. Praticamente todos os meses a luz lá em casa era cortada. Meu pai tinha que pagar para a gente não ficar no escuro. Ela então começou a passar um monte de cheque sem fundo e sempre tinha um cobrador na nossa porta. Teve uma época que ela acabou pegando dinheiro emprestado com a agiota. Esse agiota começou a bater na porta da nossa casa toda semana. Até que um dia ele chegou lá com uma caminhonete e fez a limpa na casa. Levou TV, sofá, geladeira, mesa da sala, entre outras coisas. Nossa casa ficou vazia. Quando meu pai soube o que tinha acontecido, meu pai ficou desesperado. Foi até lá em casa conversar com minha mãe. Minha mãe já estava a ponto de fazer uma besteira contra a própria vida dela. Ela passava o dia chorando ou bebendo. Meu pai então foi até a nossa casa e deu um ultimato. Se ela não mudasse de vida, ele ia levar eu e minha irmã para morar com ele. Quando isso aconteceu, eu fiquei desesperada, pois nem passava na minha cabeça largar a minha cidade para ir morar no interior. Bom, nessa época eu tinha terminado meu ensino médio, já tinha alguns namoradinhos. Meu pai, Daniel, é um sujeito tão gente boa que mesmo ele não estando mais vivendo com a minha mãe há muitos anos, ele nunca se separou dela no papel para que ela não perdesse o direito de usar o plano de saúde dele. Minha mãe sempre teve problema de pressão alta e assim que minha mãe aceitou se ajudar, meu pai conseguiu uma internação para ela numa clínica psiquiátrica. Minha mãe ficou lá 4 meses internada. Quando minha mãe voltou, ela voltou outra pessoa. Começou a frequentar a igreja e aos poucos conseguiu reconquistar meu pai. E depois de anos separados, eles acabaram voltando. Quando eles voltaram, meu pai vendeu o apartamento que a gente morava e se mudou para um outro bairro. Meu pai dizia que queria recomeçar uma nova vida com a minha mãe e queria deixar para trás tudo de ruim que tinha acontecido naquela casa. Quando mudamos para esse outro apartamento, meu irmão mais velho já tinha se casado. Ele já tinha um filhinho e esse netinho se tornou o xodó do meu pai e da minha mãe. Dani, falando um pouco de mim, eu acho que eu acabei puxando a minha mãe. Desde nova eu sempre fui muito namoradeira. Como meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos de idade, e depois da separação minha mãe ficou perdida no mundo, eu comecei a ficar solta. Minha mãe nessa época nunca foi de dar limite de horários pra gente. Então eu com 13 anos de idade já saía à noite com as minhas amigas. Como eu sempre fui uma pessoa muito madura, eu não parecia ter somente 13 anos. Então nessa idade eu já ia para vários lugares que meninas da minha idade não iam. Eu ia a baile funk, barzinhos, matinês de boate. Desde muito nova eu gostava de sair. Eu também comecei minha vida sexual cedo. Como estou escrevendo minha história aqui sem nenhum tipo de demagogia, eu tenho que ser sincera com você e com as suas seguidoras. Eu desde muito cedo sempre tive fogo enorme dentro de mim. Eu nunca consegui controlar ele muito bem e acho que esse é um dos meus defeitos. Com 14 anos eu perdi a virgindade com um rapaz de 17. Nesse dia eu tinha ido no baile funk na comunidade perto de onde eu morava. Eu adorava ir para esse baile e esse dia encontrei esse menino. Eu já era louca para ficar com ele. Já tinha até falado com as minhas amigas que no dia que eu ficasse com ele, eu iria deixar ele fazer o que ele quisesse comigo, pois antes eu ficava com alguns meninos, mas nunca tinha transado com eles. O máximo que eu fazia era deixar eles passarem a mão em mim. E eu também já tinha feito oral em algum deles, mas nunca tinha transado de fato. Até que nesse baile eu reencontrei esse menino e eu fiquei doida quando eu vi. Como ele tinha um cargo de respeito no morro, a maioria das meninas que frequentavam o baile eram doidas para ficar com ele. Ele escolhia a dedo com quem ele queria ficar. Nesse dia que eu reencontrei ele, eu estava dançando com umas amigas e ele me pegou por trás e começou a dançar. Ele ficava se roçando em mim. Quando ele começou a fazer isso, eu fiquei excitada.
Naquela época, né, gente, só de encostar em mim eu já ficava excitada. Então comecei a retribuir, comecei a dar umas reboladinhas com ele. Ele então me chamou para ir para fora do baile. E assim que saímos, ele me levou para um carro que estava estacionado algumas ruas dali. Chegamos no carro, ele começou a me beijar e tirou minha mini saia. E logo colocou minha calcinha de lado, colocou preservativo e já me penetrou. Na hora eu senti uma dor absurda, ele me perguntou se eu era virgem. Quando eu disse que era, ele ficou com mais tesão ainda e começou a colocar ainda com mais vontade. Eu senti uma dor enorme, mas mesmo assim eu estava gostando. Eu estava transando com um cara que eu sempre quis. Só que para minha decepção, assim que ele gozou, ele falou que era pra gente sair logo daquele carro, pois ele nem sabia de quem era o carro. E falou que era pra gente voltar pro baile. Assim que chegamos no baile, ele falou que ia pegar uma bebida pra gente. E meia hora depois eu vi ele novamente, mas ele já estava com outra menina. Quando eu vi aquilo, fiquei possessa de raiva e fui tirar satisfação com ele. E ele foi bem grosso. Disse que era pra eu parar e circular e parar de encher a porra da paciência dele. Ele não tinha compromisso nenhum comigo e a menina que estava com ele ainda ficou debochando da minha cara, gritando pra mim: vai, Patricinha, circula. Dani, eu fiquei tão arrasada que eu nem chamei minhas amigas pra ir embora. Fui embora sozinha, de tanta raiva e tanta vergonha que eu estava. Quando eu cheguei em casa nesse dia, eu lembro que minha mãe estava embriagada, tomando uma bebida, com um homem estranho na cozinha. Ela não percebeu que eu cheguei chorando. Depois desse dia que esse menino fez essa sacanagem comigo, coloquei na minha cabeça que eu não ia dar valor mais a homem nenhum e nem me preocupar em ser fiel a ninguém. Comecei então a me tornar uma piriguete. Comecei a ficar com vários meninos. Eu não queria saber de nada sério. Eu comecei a ficar com vários meninos da escola e os que tinham vontade de transar, eu transava. Os que eu não tinha, eu ficava só nos beijos. Para ser sincera com você e com seus seguidores, a maioria eu transava, pois eu sempre tive um fogo incontrolável, principalmente na época de adolescente. Depois de ficar com vários meninos, eu enfim comecei a namorar sério. Nessa época eu já estava com 16 anos e esse menino tinha 19. Ele morava no meu bairro e ele era primo de um grande amigo meu. Vou colocar o nome dele aqui de Arthur, mas vale ressaltar que os nomes aqui já estão trocados. Ela não vai botar os nomes, né? Já tá trocado. Conheci Arthur, ele sempre passava férias na casa da minha amiga Letícia. Só que depois que ele passou na faculdade, se mudou para a casa da Letícia. E sempre que eu ia na casa dela, eu ficava com ele. Quando eu percebi, eu já estava apaixonada por ele de verdade. Numa dessas nossas ficadas, tomei a iniciativa e perguntei se ele não queria namorar sério. E ele disse que era isso que ele queria. Só que como eu falava para os quatro ventos que eu não queria ter namorado, ele achava que eu só queria ficar com ele. Por ficar, né? Mas como eu estava gostando dele de verdade, eu tive que assumir para ele que eu estava gostando dele, né? E assim eu tive minha primeira experiência em namoro sério. No início foi tudo uma maravilha. Eu estava gostando muito de Arthur. Eu me sentia muito bem quando eu estava ao lado dele. Comecei a fazer algumas coisas que eu não tinha costume de fazer. A gente ficava na casa da Letícia nos finais de semana, assistia filmes. Tinha vezes que a gente saía para ir no cinema, ia na praia. Todo final de semana que tinha sol, a gente ia na praia. Saímos para comer pizza, comecei a frequentar a academia com ele. Arthur era fissurado em academia. A única coisa que eu não fazia era levar Arthur lá em casa, pois eu tinha vergonha do estado que minha mãe se encontrava naquela época. Na maioria das vezes ela estava embriagada e eu também tinha pânico de chegar lá em casa e ter algum cobrador na porta. Então, nesse período que a gente namorava, eu passava mais tempo na casa da Letícia do que na minha. E eu às vezes até me pergunto se naquela época eu era apaixonada pelo Arthur ou se eu só ficava com ele para ficar na casa de Letícia. Pois ali era uma válvula de escape para que eu pudesse fugir dos problemas lá de casa. Naquela época, todos os dias tinha um problema diferente dentro da minha casa. Esse namoro durou 1 ano e alguns meses. Depois disso, enjoei dessa rotina que eu tinha com o Arthur. E como meu pai já tinha voltado para casa,
minha mãe estava internada numa clínica, eu comecei a sentir cada vez mais vontade cada vez menos vontade de ficar com o Arthur. Nesse período que eu estava ficando direto na casa de Letícia, eu ainda não tinha traído ele sequer uma vez. Até que eu comecei a sair com uma amiga minha, com muita frequência, Larissa. Só que Arthur não sabia que eu estava saindo. Eu dizia para ele que eu queria ficar em casa com meu pai para aproveitar o tempo perdido que eu passei longe dele. No início era até verdade. Só que depois eu comecei a sair escondido com Larissa. E nisso, eu comecei a sair com Larissa, eu comecei também a conhecer outros tipos de pessoas. Até então, não era tão próxima a ela. Eu não sabia o que ela fazia. E ela estava sempre com o dinheiro no bolso, pois ela pagava tudo nas baladas, sabe? Com ela não tinha miséria. Um dia a gente conversando, ela confessou que ela estava fazendo programas com homens mais velhos e que ela estava tirando uma grana boa com isso. Me contou que ela conhecia uma cafetina, que conhecia um monte de empresários, e esses caras pagavam uma boa grana para transar com meninas da minha idade. Quando ela falou isso, eu fiquei bem interessada. Ela me perguntou se eu realmente tinha coragem de sair com homens mais velhos. Falei com ela que se fosse para ganhar uma grana, sim. Pois eu já transava com homens de graça mesmo, que mal tinha eu dar para um coroa e ganhar um dinheiro. Ela então marcou um dia com a cafetina e me levou na casa. Quando essa cafetina me viu, ficou doida, pois eu realmente sempre fui muito bonita. Nesse dia ela conseguiu marcar um programa para mim com um grande empresário. Só que a única condição que eu coloquei é que eu não fosse sozinha. Eu não sabia como as coisas funcionavam e nem como me comportar. Então ela conversou com esse coroa, explicou para ele que era a primeira vez, né? E a verdade é que ela sempre apresentava a esse cara as meninas que iam sair pela primeira vez. Esse cara, além de pagar bem, ele sequer transava com as meninas. Ele era impotente, ele só gostava mesmo de fazer sexo oral e de ficar se masturbando. Na hora combinada, esse coroa passou com um carrão e me buscou, eu e Larissa, no estacionamento do shopping. Larissa já tinha saído com ele uma vez e disse que ele era um cara super tranquilo, isso me deixou mais relaxada. Assim que a gente chegou no motel, ele deu R$700 e deu mais uma grana para Larissa. Abriu uma garrafa de champanhe e assim que começamos a beber, Larissa me chamou para tomar banho. Na verdade, ela estava ensinando como funcionavam as coisas. Saímos do banho nós duas e nos deitamos na cama. Ele sequer tirou a roupa dele. Ficou de cueca e começou a passar a mão nas minhas pernas e chupar meus peitos. Confesso que na hora me deu um pouco de gastura, mas eu consegui disfarçar bem. A cafetina já tinha me ensinado que assim que ele me tocasse, era para eu fingir que eu estava gostando. E assim eu fiz. Depois de uns minutinhos, aí ela conta lá o que eles fizeram, né? Foram lá pro oral, foram fazer aquele monte de coisa. Bom, depois dessa parte do programa, eu e a Larissa fomos pra piscina e ele me perguntou se eu já tinha ficado com a menina. E eu disse que não. E ele perguntou então se eu tinha coragem de ficar e eu disse que sim. Né? Que dependendo da menina, se fosse a proposta boa, eu ficaria. Então, ele propôs que eu e Larissa ficássemos juntas, tá? Então elas começaram a se beijar e o coroa ficou doido. Então depois foram pra cama, né? Bom, Dani, depois que eu me recompus, esse coroa falou que agora era minha vez de retribuir o que Larissa tinha feito comigo. E eu que comecei a beijá-la. Que antes a Larissa que tava beijando ela, vocês entenderam, né? Bom, Dani, eu saí desse lugar perplexa com o dinheiro que eu tinha ganhado, de uma forma tão fácil. No mesmo dia, a cafetina me perguntou se eu queria fazer outro programa, mas eu acabei não aceitando, porque eu corri pro shopping para comprar umas coisinhas. Depois desse dia, continuei fazendo vários programas. Só que algumas amigas acabaram descobrindo e chegou no ouvido da Letícia, que é prima de Arthur, que era uma das minhas melhores amigas, que eu estava fazendo programa. Quando ela descobriu, ela falou um monte de merda comigo e disse que eu não precisava dessas coisas, que eu tinha um namorado que gostava de mim, além de eu ter um pai que tinha uma situação financeira relativamente tranquila. Falei com ela que as coisas que eu fazia só diziam respeito a mim, mas ela tomou as dores de Arthur e acabou contando pra ele que eu estava fazendo programa. Então me esculachou.
Quando ele terminou comigo, dizendo que eu não prestava, que eu era uma vagabunda, mas eu não deixei pra baixo não. Falei um monte de merda pra ele. Disse que eu preferia fazer programa do que namorar um cara duro igual a ele, que mal tinha dinheiro pra me dar uma pipoca no cinema. Depois desse dia, tanto Arthur quanto Letícia pararam de falar comigo. Mas pra ser sincera, nem fizeram falta. Dani, eu continuei fazendo programa por mais um tempo. Nesse período, meus pais achavam que eu estava trabalhando no escritório. Eu saía de casa e dizia que ia trabalhar, mas eu ia para casa da cafetina. Mas só para deixar claro, o valor que eu recebia já não era nem de longe o valor que eu recebi quando eu comecei a sair com os melhores clientes. E nem o mesmo nível. Esse foi um dos motivos que me fez sair da vida. Então, no começo, a cafetina lá para encher os olhos dela, né? Deu os melhores clientes, né? Ganhava uma grana boa, depois foi ladeira abaixo. Bom, um dia eu fui fazer um programa com um cliente dessa cafetina e quando chegamos no motel, esse cara começou a usar drogas descontroladamente. Ele começou então a entrar numa paranoia, pegou uma arma dentro do carro e começou a me fazer meio que refém, achando que tinha alguém atrás dele. Ele ficava apontando a arma pra mim e dizia que se alguém entrasse no quarto ele ia atirar em mim. Eu fiquei desesperada e nesse dia eu fiz uma promessa pra mim mesmo que se eu saísse daquele quarto sem nada acontecer comigo, eu nunca mais ia me prostituir. Na primeira oportunidade que eu tive, eu consegui fugir do quarto e corri pra portaria do motel e contei o que tinha acontecido lá dentro e fui embora pra minha casa. Quando parei de fazer programa, eu já estava com um bom dinheiro guardado. Então eu comecei a estudar numa faculdade privada. Nessa época, eu fiquei totalmente comportada. Eu tinha prazer em ir pra faculdade estudar. Comecei a pensar no meu futuro de uma forma que eu jamais tinha pensado. Só que eu estava no 6º período da faculdade e comecei a me envolver com um dos professores. Esse cara era 15 anos mais velho que eu. E assim que a gente começou a se envolver, começamos a se encontrar depois da aula. Tudo começou com ele me dando carona para casa. Ele ficava esperando minha aula acabar para me dar carona. Cheguei a pegar várias caronas com ele sem rolar nada. Só que eu já estava afim dele, mesmo sabendo que ele era casado. Até que um dia, numa dessas caronas, começou a rolar um papo mais quente entre a gente. E a gente acabou se beijando. Depois de alguns dias que rolou esse beijo, eu peguei mais uma carona com ele e começamos a se pegar dentro do carro. Ele então entrou no motel e nesse dia transamos pela primeira vez. Mesmo ele sendo mais velho que eu, ele já mostrou ali que tinha uma disposição invejável. Nesse dia eu quis impressionar e também dei um chá nele. O homem ficou doido. Dani, depois da nossa primeira transa, começamos a ir pro motel quase todos os dias. Depois dessa fase de ficar só indo pra motel depois da aula, a gente se apaixonou de verdade. Antes da minha parte, era mais uma atração física, acredito que da dele também. Ele tava pegando uma menina bem mais nova e bem mais gostosa do que a mulher dele. Palavras dela, tá, gente? Só que um tempo virou paixão e eu já não conseguia mais ficar longe um do outro. Depois de um tempo que a gente estava juntos, a mulher dele descobriu e acabou colocando ele pra fora de casa. Quando isso aconteceu, ele não pensou duas vezes e me chamou pra morar com ele. Essa mulher dele descobriu que eu estava tendo um caso com ele e fez um maior escândalo, bateu na porta da minha casa e falou um monte de merda pra mim na frente dos meus pais. Falou que eu era uma ordinária e que eu tinha terminado o relacionamento dela de anos. Que ela só não partiu pra cima de mim porque meu pai segurou ela. Eu fiquei tão revoltada com a atitude dela que quando ele me chamou pra morar com ele, sequer pensei duas vezes. Além dela ter me exposto na frente da minha família, meu pai ficou muito bravo comigo e disse que não tinha o direito de eu me relacionar com um homem casado. Ele disse para mim que eu tinha que ter aprendido da minha infância, quando minha mãe colocou um chifre nele, e que uma traição pode destruir a vida de uma pessoa. Que eu tinha sido irresponsável, pois eu tinha destruído uma família. Eu deixei claro para o meu pai que eu não era culpada de nada. Que se tivesse algum culpado nessa história, era ele que era casado. Eu não tinha compromisso com ninguém. Eu era livre e me relacionava com quem eu quisesse. Dani, depois de todo esse tumulto e todo esse climão com meu pai, resolvi aceitar o convite do professor e fui morar com ele. Até porque eu já estava gostando dele de verdade. Durante os primeiros meses que a gente estava juntos, essa ex-mulher dele infernizava a nossa vida quase toda semana. Ela batia no prédio que a gente morava, ia na faculdade,
xingava ele de tudo quanto é nome, na frente de todo mundo. Isso começou a trabalhar muito ele. Inclusive, no final do ano letivo, ele chegou a ser demitido de uma das faculdades que ele dava aula. Mas como ele tem um excelente currículo, no outro semestre ele já estava empregado em outra faculdade. Depois de um tempo, a mulher dele desistiu de ficar fazendo show toda hora e se mudou para outra cidade com o filho deles. Logo depois que ela foi embora, a gente enfim começou a ter sossego. E depois de alguns anos engravidei do meu primeiro filho. Durante todo esse período que ficamos juntos, eu sempre fui fiel, até porque eu não tinha motivo nenhum para trair ele com ninguém. Além dele me tratar muito bem, ele é um marido excelente, um pai excelente e sempre proporcionou tudo para mim do bom e do melhor. Só que isso começou a mudar a partir do ano de 2024. O filho dele, meu enteado, veio morar conosco para fazer faculdade. Antes ele sempre vinha passar uns dias das férias aqui. Só que antes do meu relacionamento com o filho dele não era dos melhores. Ele me tratava com frieza, com certo distanciamento. Eu acredito que por causa da mãe dele. Aquela louca descontrolada. Devia encher a cabeça do menino contra mim. Quando meu marido disse que o filho dele estava querendo vir morar na nossa casa para estudar, eu tive uma conversa muito séria com meu marido e disse que eu não iria permitir que ele morasse dentro da minha casa me tratando do jeito frio que ele tinha. Meu marido então me garantiu que meu enteado ia me tratar de forma normal. E assim que ele veio morar lá em casa, eu já senti que ele estava me tratando bem melhor do que as vezes que ele, já tinha vindo. Bom, pouco tempo de convivência, a gente começou a ficar próximos e comecei a levar ele para a universidade. Mas cada dia meu marido estava dando aula em um lugar diferente. Então eu comecei a levar ele nas baladas, pois ele mesmo tendo 20 anos, ele ainda não dirigia. Começamos a fazer coisas juntos. Inclusive ele começou a malhar na mesma academia que eu. Quando chegou em março desse ano, meu marido foi participar de um seminário no exterior e fiquei sozinha em casa com meu enteado e com meu filho. Só que nesse final de semana que meu marido viajou, meu filho foi para casa dos meus pais, pois ele tinha o aniversário de um coleguinha dele do prédio dos meus pais. Então eu fiquei sozinha com meu enteado pela primeira vez. Quando isso aconteceu, eu já comecei a maldar um monte de coisa na minha cabeça. Eu tenho que assumir que eu tenho um defeito. Quando eu começo a maldar alguma coisa, eu acabo colocando em prática. Nesse dia que ficamos sozinhos em casa, peguei uma camisola minha que eu tenho de renda, liguei uma série que eu gosto na sala e comecei a assistir. Não demorou muito, ele sentou do meu lado e começou a assistir a série. Logo que eu percebi que ele não parava de olhar para minhas coxas. Isso começou a me deixar excitada. Reparei também que ele começou a ficar, excitado. Bom, depois de um tempo ele não parava de me olhar e perguntei se ele queria tomar um vinho. E na mesma hora ele aceitou. Pegamos uma garrafa na minha mini adega que eu tenho em casa e fomos para a cozinha. Era notório que ele tentava disfarçar que ele estava excitado. Mas para provocá-lo eu fazia questão de olhar sem disfarçar. Depois que a gente estava na segunda taça, eu já não me aguentava mais de tesão. A vontade que eu tinha era de subir em cima dele e começar a beijar aquele jovem todo musculoso. Mas o tesão que eu estava naquele momento me deixou insana. Bom, então eu comecei a alisar meu pé no dele. De imediato ele retribuiu. Ficamos nesse joguinho por alguns minutos até que ele tomou a iniciativa e começou a passar o pé dele na minha perna, chegando até a minha virilha. Quando isso aconteceu, eu não me aguentei e fui pra cima dele. Começamos a nos beijar e rapidamente eu tirei o short dele e começamos a transar. Ah, meu pai. Bom, aí, gente, morreu Maria, né? Transaram lá horrores, tá? Aí ela falou o seguinte: mesmo ele tendo somente 20 anos, ele não era nenhum imaturo sexualmente. Ele conseguiu me fazer ter múltiplos orgasmos. Depois disso, fomos tomar um banho, pedi uma comida japonesa e depois que comemos, ainda transamos novamente. Dani, depois dessa nossa primeira transa, começamos a transar com frequência. Sempre que o pai dele não estava em casa, a gente tinha uma oportunidade e a gente transava. Só que em maio desse ano eu descobri que eu estou grávida. E quando eu descobri, eu fiquei maluca. Eu só transava com meu enteado sem camisinha. Isso tem me deixado em pânico, pois eu não sei quem é o pai do meu filho. Se é meu enteado ou se é meu marido.
Sempre que eu transava com meu enteado, eu procurava transar com meu marido no máximo no outro dia, pois eu sempre tive rejeições a anticoncepcional. E tanto como meu marido quanto meu enteado, sempre transei sem preservativo. Eu não consigo sentir o mesmo prazer quando a pessoa está usando camisinha. Bom, quando eu dei notícia pro meu marido que eu estava grávida novamente, ele ficou feliz. Já meu enteado ficou preocupado. Porém, eu falei com ele que ele pode ficar tranquilo, que eu tenho certeza que o pai do meu filho é o pai dele. Mas pra ser sincero, eu não tenho a menor ideia quem seja. Se o meu enteado ou é meu marido. Mas eu jamais vou ter coragem de confessar pro meu enteado que eu tenho essa dúvida. Meu enteado ficou apavorado com a notícia, mesmo eu afirmando pra ele que o filho é do pai dele. Claro que eu só afirmei da boca pra fora, né? Dani, depois que eu descobri minha gravidez, eu decidi dar um basta nas minhas relações sexuais com meu enteado. Ele já tentou me agarrar outras vezes, mas eu deixei claro que eu não vai rolar mais entre nós. Que tinha que rolar, já rolou. Só que o problema é que depois que eu não quis mais ficar com ele, o comportamento dele ficou diferente. Por muitas vezes ele já me tratou de forma rude e até mesmo meu marido notou. Chegou a perguntar se tinha acontecido alguma coisa entre nós, pra ele me tratar assim. A única coisa que eu consegui dizer é que eu acho que ele estava com desculpas de ter mais um irmãozinho que ia nascer. Mas claro que eu disse pro meu marido não falar com ele. Então, ficou nisso aí. Dani, esse menino tem se demonstrado instável emocionalmente. Eu tenho pra mim que algo tá perturbando a cabeça dele, dizendo que o filho que eu espero é dele. Tenho medo dele cometer alguma insanidade e contar pro meu marido que a gente transou algumas vezes. Desde que eu descobri essa gravidez, eu não consegui mais ter uma noite de sono tranquila. Eu fico com medo de bater o arrependimento nesse meu enteado e ele contar ao pai que a gente estava tendo um relacionamento. E tenho mais medo ainda dele abrir a boca para a louca da mãe dele, pois eu não sei o que essa mulher seria capaz de fazer se ela descobrisse que eu transei com o filho dela. Dani, eu não sou de me arrepender das coisas erradas que eu fiz na vida, mas dessa vez me arrependi muito de ter me envolvido com ele. O comportamento dele atualmente tem parecido uma bomba relógio. Eu tenho muito medo desse menino explodir e não aguentar a pressão de guardar o segredo que ele estava traindo o próprio pai. Às vezes até penso em transar com ele novamente só para ver se eu consigo acalmá-lo. Mas sinceramente eu não sei mais o que fazer. Desde que eu descobri essa minha gravidez, minha paz foi embora. Cada ligação que eu recebo do meu marido fora de hora, meu coração acelera. Acho que ele vai me falar que já tá sabendo de tudo, vai me expulsar de casa, que vai contar pra minha família. Sei lá, eu penso várias coisas. Só escrevi minha história pra você porque eu não tive coragem de contar isso pra ninguém. Preciso ouvir muito da boca de alguém se eu tô correndo o risco de ser desmascarada. Eu tenho pra mim que meu enteado não vai ter coragem de assumir para o pai o que a gente fez. Mas eu não sei. Vai que ele acaba surtando. Abre a boca. Essa é a minha história. E assim que eu mandar ela pra você, eu vou deletar ela do meu computador e vou acabar com esse e-mail que eu mandei, pois eu criei exclusivamente para te mandar essa história. Um beijo e espero que vocês não me julguem. Essa compulsão sexual que eu tenho é uma doença. E assim que meu filho nascer, eu prometo que eu vou procurar tratamento. Olha, Alice, eu sei que esse aqui não é o que da questão da sua carta, mas a gente tem que falar, né, sobre as repetições. Você julgou tanto a sua mãe por ter um monte de homem, levar um monte de homem pra casa, isso e aquilo. Depois você vai se prostituir, você vai pelo mesmo caminho, né? Você só não levava pra casa, né? Mas vamos combinar que você foi pelo mesmo caminho. Então, assim, é o que eu falo com as meninas. Quando vocês julgarem algo dentro da casa de vocês, tentem fazer diferente, tá bom? Bom, o cara era casado quando você conhece ele, então várias vezes aqui você fala, ai, que a boba da mulher dele, a ridícula da mulher dele. Amiga, você tá falando isso porque talvez você nunca sentiu ter sido casada e ter sido trocada por alguém, né? Então, assim, um casamento, quando a gente tem 20 anos e olha de fora, a gente deve pensar assim, nossa, aquela boba daquela mulher, aquela isso, aquela aquilo. Mas casamentos, né, é uma outra rotina. Enquanto você tá ali amante do cara, saindo, brincando,
é tudo maravilhoso. Na hora que entra no casamento, entra na rotina, entra nas contas, entra em tudo, aí a história muda. Tanto aí, ó, você não conseguiu se segurar e acabou aí, vamos lá, dando para um outro cara, e outro cara vem a ser o quê? Seu próprio enteado. Então, o casamento, ele tem dessas coisas de entrar na rotina. É muito mais sério do que talvez a gente vê de fora, e é muito fácil a gente falar, nossa, aquela mulher boba, aquela mulher, nossa, não dá para o marido, por isso que ele procura na rua, aquelas frases feitas que eu penso assim, gente, a pessoa realmente ela não sabe o que é um casamento, né? Dentro de casa você passa, né? Tem várias coisas que casais passam. Às vezes é falta de dinheiro, às vezes é problema com o filho, às vezes é problema no trabalho. E assim, é muito fácil quando você é amante, que você não se envolve, né? Então é tudo maravilhoso. Aquela hora ele no motelzinho, aquela 2 horinhas que tá com você, é tudo maravilhoso. Agora o dia a dia aí já se torna bem mais complicado. Bom, eu acho o seguinte... Vocês não foram tão macho pra... Vamos falar, vocês não foram tão foda pra ir lá transar dentro de casa, nas costas do seu marido? Agora vocês sejam foda para ir lá e falar o que vocês fizeram. Claro que esse menino daqui a pouco, ele tem 19 anos, gente. O enteado dela tem 19 anos. Então tem todas as chances dele dar uma surtada sim. E ele vai contar isso pra alguém. Não pense você que essa história vai ficar assim... nossa, o filho vai nascer pra sempre, ninguém mais vai tocar nesse assunto. Pode acontecer que nunca mais ninguém toque nesse assunto. Mas eu acho que ele vai dar uma surtada, ele vai contar pra alguém, a mãe dele vai ficar sabendo, seu marido vai ficar sabendo. E aquela coisa, eu falo pra vocês, eu acho que tudo na vida tem que ter um limite. Sabe? Ok, seu casamento não tá legal. Pode acontecer de você se interessar por outro cara? Pode acontecer. Pode acontecer seu marido se interessar por outra mulher? Pode acontecer, não vamos ser hipócritas. Isso acontece toda hora. Mas eu acho que, cara, tem coisas que não podem acontecer. Igual a essa. Engravidei do meu enteado. Não é que o cara é filho, sei lá, do seu ex-marido, vamos colocar assim. Não, você é casada com o pai dele. O menino mora com vocês e você estava transando com ele enquanto seu marido estava ali num congresso no exterior. Então, assim, eu acho que tem certas coisas que elas ultrapassam qualquer limite que a gente põe na nossa vida. E isso é uma das coisas que ultrapassam limites. É ficar com o cunhado, é transar, sei lá, né, com a cunhada... ter um caso com o enteado ou com a enteada. Eu acho que essas coisas ultrapassam por quê? Porque não é um simples, vamos falar assim, não é uma simples traição. Não é uma coisa, traí, vou sair machucada, vou me refazer. Não, cara. Você traiu com o filho do seu marido. Você traiu com uma pessoa que você pode, com isso... acabar uma relação de pai e filho. Você pode acabar com toda uma família e, tomara que não, causar até uma desgraça. Porque essas coisas assim, quando eu acho que chegam, né, eu acho que, igual eu falei pra vocês, eu acho que tudo tem limite. Olha, eu não sou uma pessoa de cabeça fechada, eu sou uma pessoa de cabeça aberta. Que eu sou uma pessoa assim super open mind. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fulano traiu não sei quem. Eu sei que essas coisas acontecem. Eu sei quando o casamento não tá bom, tanto pros dois lados. Ou tem homem que é safado mesmo já de natureza, mulher também que é safada de natureza. Tem questão que às vezes o casamento não tá legal. Aí você conhece uma pessoa, o cara só te põe pra baixo. Aí você conhece alguém que só te põe pra cima. Aí você vai lá e, né, se apaixona. Então assim, eu entendo várias coisas, sabe? Entendo aí casal que quer fazer troca de casal, que quer ir pro swing, que quer abrir a relação, que quer fechar a relação.
Cara, eu acho assim, eu entendo. Mas, como eu disse pra vocês, tem coisas que não dá pra entender. Tem coisas que ultrapassam os limites. E esse é o tipo de coisa, pra mim, que ultrapassa os limites, né? Ai, fiquei com meu enteado. Ai, transei com meu enteado. Engravidei do meu enteado. Como é que vocês vão resolver isso agora? Primeiro, pra você saber quem é o pai do seu filho, você tem que ter um DNA. Pra você ter um DNA, você vai ter que abrir a boca, né? Segundo, igual você falou, nossa, eu não tenho mais paz, eu não consigo mais dormir. Nossa, eu não fecharia nem meu olho, eu acho. Eu nem tô comentando a história toda, tá, gente? Porque pra mim, enquanto ela tá solteira, ela faz o que ela quiser da vida dela. Se ela quer se prostituir, se ela quer dar, se ela não quer, se ela quer, né, sair com 10 caras. Aí sabe, eu acho que ela tá solteira, a vida é dela, ela que toma conta, ela é maior de idade, ela sabe o que faz. Eu não estou falando nem da história, estou falando essa parte aí do enteado. Porque eu acho que ultrapassa os limites, ultrapassa todos os limites da confiança, talvez, que esse cara colocou em cima de você. Ok, que também não vale nada, né? Seu marido lá traiu a mulher dele, né? Larga, fica com você. Vamos falar, né, amiga? Isso já não é grande coisa para um homem fazer, né? Porque, igual eu falo, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas separa, cara. Separe e aí vai viver a sua vida, né? Agora, isso que você fez, eu acho que ainda é pior do que o que ele fez, né? Então, assim, cara, eu nem sei. Bom, não tenho o que te falar. O que te falar é você abrir o jogo agora, né? Ou então cale-se pra sempre. Agora, não é só você se calar. O seu enteado também teria que se calar. E aí, será que ele consegue segurar essa barra? Né? Ele é um menino de 19 anos, tá começando a vida dele agora. Será que ele vai conseguir se calar? Será que ele vai conseguir conviver com isso? Como que tá a cabeça desse menino olhando pra você e pensando, minha madrasta pode estar grávida de mim, meu pai lá feliz achando que o filho é dele? Ai, gente, é muito errado isso, sério. É muito errado essa história. Eu não tenho nem o que opinar pra você. O que eu falaria pra você, abre o jogo, né? E aguente as consequências, porque tudo que a gente faz nessa vida, toda escolha nossa tem uma consequência. E eu não acredito, eu não consigo entender, cara, como é que uma pessoa, ela não consegue se segurar de tesão. Ela não consegue, não é possível que o tesão é maior do que as consequências que possam passar na cabeça dela, tipo, porra, morro de tesão nesse menino, mas cara, se eu transar com ele, ele é filho do meu marido. Ele é irmão do meu filho. Porra, o que vai acontecer? Então, assim, eu não consigo pensar que a pessoa fica com tanto tesão que isso come o cérebro dela, entendeu? Que ela não consegue ser racional numa hora dessa. Que ela simplesmente se entrega e se joga. Então, assim, eu não tenho o que falar pra você, eu não tenho conselho pra dar pra você. A não ser, minha filha, abre o jogo aí com seu marido, né? Faça um DNA e arque com as consequências do que você fez. Ou você se cala aí pra sempre. Agora, o menino vai se calar pra sempre? Você já conversou com ele? Ah, eu tenho certeza que não é seu. Tá, tenho certeza como? Ele também não é idiota. Se você não usava camisinha com o seu marido, porque você falou que o filho é dele, e não usava camisinha com o seu enteado, como assim? Você tem tanta certeza que o filho é do seu marido e não é do seu enteado? Tipo, será que na cabeça do seu enteado não está passando isso? Ah, gente, é muito complicado vocês, hein? Mas é isso, Alice. Obrigada por ter dividido sua história com a gente. Entendo que eu acho que escrever foi bom pra você, que tira aí essas angústias aí da gente. Mas infelizmente a gente não tem como te ajudar. Essa angústia vai estar dentro de você.
né? Não é um caso que a gente pode falar, não, Alice, fica tranquila, amanhã tudo melhora, tudo se resolve. Tem uma criança vindo ao mundo. Tem um personagem chegando nessa história, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau.